Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Cristiane, né? Vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa disciplina, que é Fundamentos da Pedagogia, e vamos iniciar a unidade 3, né? Do nosso material que está disponível para vocês no AVA. Na unidade um, nós tivemos aqui um pouco, né? Nós fizemos aqui um resgate histórico a respeito desses modelos de educação que existiram, de práticas pedagógicas que existiram na antiguidade, né? Temos aqui, foi mencionado, né? A gente dando aqui uma olhada no nosso sumário, a gente viu aqui um pouco sobre esses modelos de educação segundo Sócrates, Platão, Isócrates, Aristóteles. Vimos um pouco a respeito da educação em Roma, a influência do cristianismo na Idade Média, na sociedade feudal e atual, e também vimos, vocês podem aprofundar muito em cima dessa pedagogia escolástica. Gente, é, aqui é um norte, essa aula é norteadora, né? É um convite que a gente sempre faz para que vocês possam aprimorar os conhecimentos de vocês. Né? Vocês devem seguir todas as atividades que estão propostas no AVA. Você pode também complementar o seu conhecimento buscando, né, recursos na internet ou até mesmo acessando a biblioteca virtual, né? Lá você pode ter o acervo, né, do material, você pode também se dirigir no horário que você tiver disponível, fazer algum empréstimo, né? Tem todo um protocolo que se é seguido e você pode complementar o conhecimento de vocês. Eu indico muito um livro que nós utilizamos durante as nossas aulas presenciais, que é Pedagogias e Pedagogos para Quê? Nesse material você vai ter o autor, que se chama Libânio, em que ele fala muito bem a respeito ele define muito bem o que é pedagogia, ela enquanto ciência, qual é o papel, qual é a sua proposta, né? Ele também comenta em cima da função do pedagogo na atual conjuntura, na sociedade atual. E ele também explica, né, essa questão da educação formal. E eu sempre que eu vejo esse assunto, né, que nós estamos vendo agora, eu me lembro muito de uma frase em que ele menciona que nós somos uma sociedade pedagógica, porque nós estamos sempre ensinando algo a alguém, né? Foi o que nós vimos aqui na unidade 2, quando foi se falando, né, foi se definindo, né, explicando o que seria essa educação formal e essas práticas pedagógicas, a questão do professor, né? Vimos também um pouco a respeito da não formal e da educação informal. A gente viu também um pouco sobre essa identidade do pedagogo, onde ele se encaixa, né? Ele é somente para poder passar o tempo com a criança enquanto a mãe vai trabalhar, ou ela tem todo uma responsabilidade educacional, né? Aí a gente vê aqui na unidade 3, nós vamos ver agora, nesse momento, vamos ver como se vê a educação formal dentro da nossa lei, que é a LDB, né? Que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? Da educação básica. Então a gente vai ver o que é essa educação básica, né? Ela, porque sabemos que a educação formal, sendo ela algo que deve acontecer num ambiente institucionalizado, né? Então, e com regras. Então, a gente tem uma referência documental, que no caso é a LDB, sendo que é um direito assegurado, né, que está na Constituição. Então, a LDB está debaixo da lei maior do nosso país, que no caso é a Constituição.
tá certo? Aí depois a gente vai ver essas modalidades de ensino. Vamos ver as etapas da educação formal, da educação básica, e vamos ver aqui como se enquadra, né, como que se divide essa educação, essas modalidades de ensino, que nós estamos falando da educação especial, educação à distância, essa que nós estamos fazendo agora, né, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, a indígena e também a que acontece, né, para as pessoas que vivem no campo, tá certo? Agora a gente vai se dirigir para a página 82, que é a da unidade 3. Como a gente já tinha visto, a educação formal, eu já tinha explicado para vocês que a educação formal é toda aquela que acontece no ambiente institucionalizado, escolas, creches, centros universitários. Então, nós, né, temos a nossa formação acadêmica dentro desse ambiente que é a educação formal. Vimos nas unidades anteriores, onde tivemos a oportunidade de construir uma série de conhecimentos, os quais são úteis para a nossa formação, gente, para que a gente possa entender como se está organizado e como funciona esse sistema de ensino brasileiro. É importante que você tenha lido os outros pontos, tenha anotado, tenha estudado, né? De suma importância você ter os seus apontamentos para que você possa, né, lembrar daquilo que a gente viu. Você deve lembrar, você deve recordar, né, que a educação ela está presente em todas, de diversas formas e também em muitos espaços. Por isso o Libânio fala que a educação, nós vivemos uma sociedade pedagógica porque estamos sempre ensinando algo a alguém. Só que nós vamos falar da educação formal, onde é uma modalidade de ensino, né, de uma prática educativa que acontece dentro de ensinos regulares. Nós temos aqui uma escola pública, né, uma foto de uma escola pública no Rio de Janeiro, e temos aqui a seguinte frase: os sistemas de ensino regulares possuem uma organização bem definida que permite que o ensino seja sistematizado, mas ele não aconteceu assim da noite para o dia. Foi algo que foi acontecendo ao longo dos anos e foi se aprimorando e se adequando às exigências da sociedade. Então, se viu a necessidade de formalizar a educação como direito do cidadão, mas ela não poderia acontecer de qualquer jeito, né? Então, houve uma legislação, né? Existe uma legislação que, no caso, é a LDB, onde você vai ver carga horária, o tempo que deve ser feito, determinado nível da educação, né? E tudo isso, né, você vai encontrar detalhadamente nessa lei, né, que está abaixo da Constituição, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a LDB, né, que é a abreviação. Ela foi realmente, ela aconteceu, né, ela foi publicada em 96, também conhecida como Lei Darcy Ribeiro. Essa é a legislação, nós estamos falando da legislação que regulamenta todo o sistema de ensino formal, tanto da rede pública quanto da rede privada, né? Essa lei complementa também, além da educação básica, que são em 3 etapas. A educação básica é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá certo? A educação básica, ela tem 3 etapas. E todas essas etapas, elas são obrigatórias, que é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Junto a isso, essa lei vai também contemplar o ensino superior, a educação indígena, a educação de jovens e adultos, a do campo, a técnica e profissionalizante e também a distância, que é a EAD. Aí aqui a gente tem a foto do Darcy Ribeiro, né? Ele foi uma pessoa importantíssima para a nossa educação. Ele foi educador, antropólogo e político,
que teve um importante papel, gente, na construção dessa LDB, na criação também da Universidade Aberta do Brasil. E como ministro da Educação no Brasil, esse antropólogo, o Darcy Ribeiro, participou de reformas importantes. Infelizmente, no golpe militar de 64, ele deixou o Brasil. Com isso, foi convidado a efetivar reformas universitárias no Chile. Olha só como ele era uma pessoa muito influente, era uma pessoa com bastante conhecimento, né? No Chile, no Peru, Venezuela, México e Uruguai. Em sua obra mais importante no campo da antropologia, tem o povo brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. Destaca as matrizes culturais e os mecanismos de formação étnica e cultural do povo brasileiro, né? Identificando o Brasil como muitos Brasis. Isso daí a gente até pode fazer uma reflexão em cima do tamanho, da dimensão territorial que o nosso país tem, né? E o quanto nós tivemos, né? Nós somos influenciados, né, por momentos, por situações, por condições étnicos culturais de outros países. Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui, né, no texto da LDB fica clara a intenção da escola como local onde a educação formal ela deverá ocorrer. Identifica também sua função para os educandos que dela usufruem. No artigo 1, esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Essa educação, né, que nós estávamos falando, a educação escolar, deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Então, quem a concluir deve estar preparado para esse mundo do trabalho e também para viver em sociedade. A LDB ela estabelece que os sistemas de ensino regulares devem manter-se organizados, considerando aspectos formais importantes à unidade escolar do país. Ela prescreve as normas mínimas para a organização de aspectos fundamentais ao desenvolvimento do ensino nas escolas, tais como currículos e programas, a carga horária mínima, né? Ela tem que ficar bem claro, né? A especificidade do trabalho docente, a divisão dos estudos por áreas de conhecimento, classificação por conteúdos, né, dos conteúdos por faixa etária, financiamentos, programas para escolas públicas, organização da documentação das escolas, essa fiscalização e também as avaliações externas, né? Ela também não destacar, ressaltar que a LDB não engessa a autonomia das instituições no que se refere ao seu fazer pedagógico, né? Então, a organização referente à formação pedagógica como o ensino estará organizado, né, deverá ser construída de acordo com as especificidades de cada escola, embora dentro das normas gerais estabelecidas na lei. Ou seja, a LDB dá o espaço para a autonomia, como a gente já havia visto, né? Para que possa existir, né? Para que se possa entender e compreender, né? Como que se essa educação democrática ela acontece, né? Essa é uma característica dela, né? Dessa educação democrática que está no item 8, no qual estabelecimento não são vistos como meros executores da lei. Destacamos também os princípios da educação. Ele deve seguir com esses seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso à permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, respeito à liberdade e também o apreço, né, e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas no ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos formais. O governo tem que oferecer, né, é dever e obrigação
do Estado, né, oferecer esse ensino gratuito, valorização também dos profissionais da educação escolar, uma gestão democrática do ensino público, na formação desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, garantias de padrão de qualidade, né, valorização da experiência extraescolar, a vinculação dessa educação escolar com o trabalho e as práticas sociais, considerando com a diversidade étnico-racial. Né? Aí daí você também pode ver que aqui tem um complemento em que você também pode fazer essa consulta. Né? Tem todo um financiamento por trás, porque essas escolas públicas elas precisam ser mantidas, né? Então é de responsabilidade da União, dos estados, do Distrito Federal e do município mantê-las, tá? E esses órgãos administrativos responsáveis por essas instituições são, né, eles vão definir sobre financiamentos, níveis e as modalidades de ensino, dentre outros aspectos, conforme veremos no decorrer da unidade. Né? Você deve compreender que a legislação educacional se refere ao conjunto de leis que regem essa educação formal que a gente está falando, né? Essa educação nacional. Ela frequentemente ela sofre mudanças ou acréscimos no seu formato de acordo com as necessidades da sociedade. Aquilo que eu já tinha falado para vocês. Né? Todas essas leis, né? Não só as leis, né? Mas elas sofrem mudanças, né? Devido a essa exigência, a essa necessidade que a sociedade ela vem impor. Né? É importantíssimo nós estarmos sempre nos atualizando sobre essas mudanças da LDB, tá? Temos aqui uma curiosidade, né? Você sabia que a primeira LDB foi em 1961? Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação foi citada pela primeira vez em 1934. Seu primeiro projeto já havia sido encaminhado pelo Poder Executivo ao Legislativo em 48 e levou 13 anos até o texto ser escrito em sua versão final. Ou seja, o quanto tudo aqui acontece muito vagarosamente, né? Muito lentamente. E ela foi a primeira, né, publicada em 61 e assinada pelo presidente João Goulart. Só que aí houve o golpe militar, né? E aí, em 71, né, em pleno regime militar, houve outra versão onde foi assinada e depois modificada em 96. Né? Nós concluímos demos um ponto final, um basta em 85, na ditadura militar, de 84 para 85, mas infelizmente só em 96 ela foi modificada e houve, né, uma promulgação, né, somente nesse ano que eu acabei de falar para vocês, que foi em 96. Vamos ver aqui, né, como que se dá os níveis e as modalidades de ensino. Como a gente sabe, né, a educação formal ela é regulamentada em todos os seus níveis, né, na LDB, você vai ver lá, tanto para as escolas públicas ou privadas. São as escolas públicas, quando criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público, né? Já as escolas privadas, elas são administradas, gerenciadas por pessoa física ou jurídica que possui direito privado, né? As escolas públicas, elas são mantidas pelo financiamento público, já, né, no que se refere à educação básica e ao ensino superior em níveis de graduação. São oferecidas de forma gratuita aos cidadãos, já que na prática são estes que mantêm seu financiamento. Né? Então, o poder público tem que oferecer, né, a educação formal, né, para que todo cidadão possa ter o seu direito adquirido.
Observe que a lei determina cada instância pública a ser responsável pelo sistema de ensino, né, no país. Segundo o artigo 8, vamos ver o que é que diz no título 4, o que é que diz sobre a organização da educação nacional. Como a gente já tinha visto, a União, os estados, Distrito Federal e também os municípios, eles estarão responsáveis, né, em organizar, colaborar com os respectivos sistemas de ensino. Caberá à União a coordenação da política nacional de educação, né, articulando com os diversos níveis e sistemas, exercendo a função, né, uma função normativa, redistributiva, né, e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Os sistemas de ensino terão a liberdade de organização nos termos desta lei. É preciso ficar atento que cada órgão, certo, que fiscaliza e fomenta a educação do nosso país, existe a tarefa que lhe compete executar. Vamos ver. A nível, né, federal, nós temos o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Educação. Já a nível estadual, nós temos o Sistema Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Educação. Já a nível municipal, temos a Secretaria Municipal de Educação e também o Conselho Municipal de Educação. O MEC, a nível federal, é o órgão da administração, né, que tem como tarefa a Política Nacional de Educação, abrangendo a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, superior, educação de jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, também a educação especial, a EAD, que é a educação à distância, e com exceção do ensino militar. É de sua competência a avaliação, né, fomentar a pesquisa educacional, a legislação, a fiscalização do magistério, bem como seus órgãos de ensino. E também a assistência financeira a famílias carentes, com o objetivo de atingir a escolarização obrigatória de seus cidadãos. Que a assistência financeira é essa, hein, gente? Será que vocês já ouviram falar? Né? Já o Conselho Nacional, né, Nacional de Educação é, na verdade, um órgão independente que exerce funções consultivas a respeito da legislação educacional. Este órgão se encarrega de emitir recomendações, pareceres e também apreciações sobre demandas da educação no país, né? Temos o MEC aqui como uma pequena curiosidade, é um órgão do governo federal fundado em 1930, né, com o Ministério, antes, né, com o nome de Ministério dos Negócios e também da Educação e Saúde Pública, pelo então presidente Getúlio Vargas, e era encarregado pelo estudo e também pelo despacho de todos os assuntos relativos ao ensino, à saúde e também à assistência hospitalar. Olha só como era complexo o papel do MEC logo quando ele foi, né, realmente ele aconteceu de fato e de verdade no governo de Getúlio Vargas, né? E aí aqui é a prova, né, do quão foi necessário, passaram-se muitos anos, né, e ele foi se adequando, né, o MEC, né, essa proposta, né, de melhorar, dar condições, de aprimorar a educação básica para o país, né, para vocês verem, né, quando surgiu, abraçava a saúde pública e também a assistência hospitalar, né, e atualmente é responsabilidade dele, né, somente tudo, né, o que se diz respeito à educação básica e às suas modalidades. Temos a nível estadual a Secretaria Estadual de Educação, aqui no Ceará é a SEDUC, né, onde ela tem que garantir a educação básica com equidade a todos os estabelecimentos do ensino que compete ao nosso estado, né?
Temos aqueles programas como o livro didático, o programa de alfabetização na idade certa, né? Programa Escola que Protege, né? Inclusive eu participei de um dos programas, era muito interessante. Ele não está aqui porque não mais o temos, que era o Pro Infantil, né? Que era um desses programas, só que era voltado para a educação infantil. Era algo muito interessante e fascinante, né? Mas vamos aqui. Temos o Conselho Estadual de Educação, que é uma entidade autônoma que possui a administração direta do Estado e tem como função interpretar a legislação educacional no âmbito federal e estadual, né? Temos aqui outras funções, está o credenciamento de instituições de ensino, a autorização e reconhecimento de cursos, né, a autorização para a direção da escola, a aprovação de cursos, né, a mudança de mantenedor, o nome, o endereço e também ao ensino superior que é mantido pelo governo do estado, que aqui no caso é a UES. Temos a nível municipal, né, que é a Secretaria Municipal de Educação, né, onde ela também tem o mesmo papel, só que a nível municipal, que é o que, como é de responsabilidade do município, né, a educação infantil e ensino fundamental. Então, todas as escolas do município, né, elas devem, né, se responsabilizar por essas etapas da educação básica, que é educação infantil e ensino fundamental, tá certo? Vamos aqui, né? Temos mais aqui na página 91, temos todas as decisões tomadas pelo CMS, né? Conselho Municipal de Educação, devem ser homologadas pelas secretarias de educação. Só após essa homologação as normas entrarão em vigência. Por isso é importante que as CMS mantenham sempre o diálogo com as secretarias municipais, assim como todos os órgãos do poder público, né? Não só do poder público, mas também do poder privado. Tem que haver uma sintonia, tá certo? Vamos lá. O MEC também mantém um programa nacional de capacitação de conselheiros municipais, né? Que tem por finalidade, né, o desenvolvimento do ICMS nas localidades que ainda não possuem estes conselhos. O Proconselho também financia programas de capacitação para esses conselheiros, né? Para tentar resolver, chegar mais próximo do que aquela comunidade necessita, tá certo? Vamos aqui. A LDB, sendo essa legislação, ela vai organizar, né? Ela vai tentar, né, orientar essas atividades, ela vai, né, fazer um trabalho para que esse sistema escolar no Brasil venha a acontecer, né? Mas não acontecer de qualquer jeito, como nós vimos, né? Debaixo de regras, de leis, né? Respeitando as normas relativas aos níveis e também as modalidades e suas classificações, né? Temos aqui no artigo 21 a educação escolar, sendo ela a educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, como eu já falei para vocês. Aí depois temos a educação superior e vocês vão ver também bem detalhado qual é a proposta, qual é a função da educação superior dentro da LDB. A educação básica, ela é responsável por oferecer conteúdos mínimos, básicos ao cidadão em desenvolvimento com a finalidade de quê, gente? De prepará-lo para a vida e para o mundo do trabalho. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e também nos seus estudos posteriores.
o ensino superior, sendo a segunda etapa, quando ele conclui, ele vai para o ensino superior, né, da vida do estudante, não é obrigatória como a educação básica. Diferentemente das outras modalidades de ensino, a única que é obrigatória é quem é, gente? O ensino superior. No ensino perdão, a educação básica, tá? No ensino superior, os estudos também devem estar voltados para a reflexão crítica da sociedade, além da formação teórica e também prática para o mundo do trabalho. Esses estabelecimentos devem ainda procurar desenvolver o ensino, a extensão e a pesquisa para a melhoria da sociedade, né? Temos aqui a classificação, a inicial, né, do ensino superior, que são as licenciaturas, os bacharelados, né? E também temos as tecnológicas, temos a continuidade, que são os cursos de extensão, como cursos livres, né? E também as pós-graduações, lato sensu, que é, no caso, as especializações, e temos a mestrado e doutorado, e também pós-doutorado, que é stricto sensu. A educação básica, voltando para ela, mais uma vez, ela tem 3 etapas, é a única que é obrigatória, né? Que é a educação infantil, o ensino fundamental e o médio. A educação infantil, ela é as creches e pré-escolas, né? Temos o ensino fundamental também em 2 níveis, que são os anos iniciais e os anos finais, e o ensino médio, tá? Respeitando a faixa etária dos alunos e também as suas capacidades. No artigo 2 da LDB diz assim: a educação dever da família e do Estado, não é obrigação de um nem obrigação do outro. São os dois em conjuntos que devem inspirar princípios de liberdade nos níveis de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Eu peço a vocês, tá? 1000 desculpas. Eu estou fazendo a gravação dessa aula. Tem gente passeando com seus cachorros, tem gente que passa aqui no quarto onde eu estou, no ambiente em que eu me encontro. As pessoas, elas vão, o barulho que fizer, elas vai acabar sendo captado por vocês, pela gravação. Se isso acontecer, gente, eu peço 1001 desculpas, tá? Essa é a nossa nova realidade, onde a gente tem que, nós temos que nos prepararmos, né, estarmos preparados para esse novo normal, tá certo? A pré-escola, né? Antigamente tínhamos essa separação aqui, né? A estruturação da divisão da educação básica, que não leva em consideração, e isso daí era no tempo, né, do tempo bem aqui, né, da pré-escola, tá desatualizado, tá certo? A pré-escola, né, temos aqui uma pequena modificação, inclusive eu quero que vocês façam aqui um ajuste, né? A educação infantil, ela é dividida, coloque aí, a educação infantil, ela é dividida em creche, de 0 a 3 anos, tá? E a pré-escola, que é de 4 a 5 anos. Isso daí tá desatualizado, eu quero que vocês façam essa correção. Não, tire o nome pré-escola, eu não posso fazer essa mudança aqui porque o material está em PDF, mas você pode fazer aí nas suas anotações. Temos aqui como educação infantil e as suas divisões. Temos creches, que é de 0 a 3 anos, e de pré-escola, que é o quê? De 4 e 5 anos, tá certo? Ela poderá ser oferecidas em creches e prevê o desenvolvimento da criança em sua capacidades cognitivas e socializantes, né? Sendo ela a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos de idade.
trabalhando, estimulando seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e também da comunidade, né? Ela também oferece, né, como eu falei para vocês, creches ou entidade equivalente até 3 anos de idade, né? E a pré-escola de 4 a 5 anos, tá certo? Vamos lá. A preocupação do governo tem sido garantir o quê? A educação básica, né, para toda a população, sendo oferecida a universalização dessa educação básica para todos, né? Já que é uma obrigação, é garantido por lei, pela lei maior que é a nossa Constituição. Faz parte de uma luta para se manter o quê? Né? O aumento da escolaridade do brasileiro, não exclusivamente, mas especialmente para a população mais desfavorecidas e também de regiões mais afastadas. O ensino fundamental tem 2 etapas, anos iniciais e anos finais. Também é obrigatório porque faz parte da educação básica, né? Deve ser oferecido de forma gratuita, sendo oferecido a partir dos 6 anos de idade, né? Ele tem a duração de 9 anos, tá certo? O ensino fundamental obrigatório com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, começado, né, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante o quê? O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o quê? O pleno domínio da leitura e da escrita e do cálculo. Isso não é proposta da educação infantil, é proposta do ensino fundamental. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia e também das artes e dos valores que se fundamenta a sociedade, o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e também a formação de atitudes e valores, e o fortalecimento sempre dos vínculos família, dos laços de solidariedade humana e também da tolerância, gente, para que se possa viver em sociedade. O ensino médio, né, ele vai para já a conclusão, são os 3 anos finais da conclusão do ensino da educação básica, onde vai né, temos aqui na seção 4, ensino médio, a preparação básica para o trabalho, né, a LDB fala isso, né, e a e também a cidadania do educando devem estar preparada, né, esse educando deve estar preparado para viver em sociedade, né, exercendo a sua cidadania para continuar aprendendo. Lembra que tinha falado sobre o ensino superior? Não é obrigatório, mas ele deve estar preparado, né? Ele deve dar continuidade, não é isso? Para que ele possa ter uma ocupação e aperfeiçoamento para a vida, né, do trabalho. O aprimoramento desse aluno, né, como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e também do pensamento crítico. A compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos, dos processos produtivos relacionados à teoria com a prática no ensino de cada disciplina, né? O ensino médio deve destacar ainda, né, o currículo desse ensino médio também deve ser destacado, o incentivo à educação tecnológica básica, né, a compreensão do significado da ciência, dentre outros aspectos, né. Também devem ser incluídas como disciplinas obrigatórias a filosofia e também a sociologia, só que vocês devem se atualizar. Como é que ficou, né? Pesquisa, tema para vocês investigarem. Como que ficou essas 2 disciplinas nessa nova BNCC, né, que é um documento bem atual, que tem como sigla BNCC, mas ela
é a Base Nacional Comum Curricular. Como que ficou, né, essas disciplinas para o ensino médio? Temos aqui algumas atividades que seria interessante você, né, fazer a pesquisa e responder para aprimorar os seus conhecimentos. Temos a educação especial, que ela, como modalidade de ensino da educação, ela deve contemplar aqueles alunos que estão precisando de um acompanhamento mais específico, porque eles devem ter alguma deficiência intelectual, por isso que se chama educação especial, deve ser oferecida, já que nós estamos falando de uma escola democrática, né, para que eles possam viver em sociedade, não é isso que o documento fala, né, da LDB, que eles devem estar preparados, né, para viver em cidadania, em sociedade, exercendo o seu papel cidadão. Então, que escola é essa que não oferece um ensino, né, mais específico para aqueles que têm alguma deficiência intelectual, né? É algo que está assegurado por lei, tá? Na LDB, no capítulo 5, na seção de educação especial, tá certo? Aí temos mais embaixo, né, a educação à distância, que é uma modalidade que acontece por meio do uso das tecnologias, né? Vocês sabem disso, porque nós fazemos parte dessa modalidade, né, em que o aluno ele tem acesso à sua educação de forma mais facilitada, porque ele faz os seus horários, ele tem que ser um aluno disciplinado, ele tem que ser um aluno comprometido para que essa educação à distância ela possa acontecer, né? E ela está relacionada a uma autoaprendizagem por conta das possibilidades de gerenciamento, né, do seu próprio tempo, né? Ele mesmo busca essa questão de uso de materiais, ele vai atrás de link, né? Ele vai atrás de indicações de vídeos para poder, né, agregar mais conhecimento àquilo que ele está estudando. E temos também a educação de jovens e adultos, que tem como sigla a EJA, né, que é um acesso a aqueles que não tiveram acesso à educação na idade apropriada, né? Então, essa política social de inclusão dos trabalhadores que por muitas vezes tiveram que abrir mão dos seus estudos para poder ingressar no mundo do trabalho e trazer sustento à sua família. E aí temos aqui no artigo 32 da seção 5, Educação de Jovens e Adultos, 38. Artigo 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e também exames supletivos que compreenderão a Base Nacional Comum do Currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, né? Tem que ser tudo adequado à sua realidade, à realidade daquele perfil de aluno. Os alunos que não concluíram o ensino fundamental, eles podem ingressar com a idade mínima de 15 anos, tá? E o ensino médio com a idade mínima de 18 anos. Então, se ele está fora da faixa exigida, mínima exigida dentro da educação básica, ele pode dar prosseguimento aos seus estudos na educação de jovens e adultos, tá certo? E aí, pessoal, né, mais uma vez, vocês devem dar continuidade aos estudos de vocês, onde aqui tem mais, como foi comentado, sobre a educação à distância. Vocês devem complementar buscando mais informação, mais conhecimento, tá? Agregando mais valor aos estudos de vocês. A educação profissional e tecnológica, essa modalidade tem como objetivo principal a capacitação de jovens e adultos para o exercício de atividades produtivas, podendo ser desenvolvida em escola, no ensino regular e também em instituições especializadas ou no ambiente de trabalho. Vamos ver aqui, segundo o texto da lei da seção 4, da educação profissional técnica de nível médio, o aluno poderá ter seu preparo para o mundo do trabalho em nível técnico, né? Ele vai estar
A gente vê muito a questão de escolas aqui, que normalmente a gente chama de escolas profissionalizantes, em que o governo federal ele faz, o governo estadual ele faz isso, né? Em que ele estará preparado para o mundo do trabalho, né? Temos aqui a educação indígena, em que ela deve ser oferecida de forma bilíngue ou multilíngue para a cultura indígena, para que eles não possam, né, em hipótese alguma, se distanciar da sua cultura, né, da sua origem. Então, é uma educação voltada para os índios, né? Como o próprio, como o próprio nome da modalidade diz, a indígena. E temos também a educação do campo. A educação do campo também ela é voltada para as regiões, né, rurais, para os espaços rurais, para as zonas rurais, tá? Se adequando, por exemplo, ao tempo de colheita. Se aquele povo daquela região eles param para poder fazer a sua colheita, né, daquele produto que é típico daquela região, então existe uma adequação no seu cronograma, no seu calendário, para que se adeque a questão da realidade daquele público, que no caso é o público rural, tá certo? Então é isso daí, gente. Temos aqui algumas curiosidades e temos aqui esse tópico do financiamento da educação brasileira. Mais uma vez, o tempo é pouco e o conteúdo é um conteúdo em que nós podemos nos aprofundar mais, né? Vocês podem pesquisar mais sobre isso. E aí eu fico, além de eu ter feito aquele questionamento, né? Lembra que eu fiz lá em cima? Se não fez, volta e tenta pegar o que foi dito. E é aqui também sobre o financiamento da educação básica. O que é esse financiamento? O próprio nome já está dizendo, mas o que isso quer dizer? Quem é responsável para manter essa educação brasileira, né? Quem compete o que a quem? Para o ensino fundamental, quem deve manter o ensino ensino médio, quem é o mantenedor, quem é responsável pela educação infantil, né? Então, o que compete ao ensino, ao sistema federal e estadual? Pesquisa, gente, ó, tá vendo aqui o que eu já tinha falado para vocês? Né? Quem é responsável por manter cada uma dessas etapas da educação, né? Educação infantil, ensino fundamental e médio. E quem é responsável pelas modalidades de ensino, né? Qual é a proposta do Fundeb? O que é o Fundeb? Né? Ele se propõe a fazer o quê? Né? São perguntas em que vocês devem ir atrás. Tá legal? Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se vê daqui a pouco na unidade 4.